Reis, no capítulo 14, nós vamos ler do verso 21 até o verso 28. 1 Reis, capítulo 14, do verso 21 ao verso 28. Você achou na Bíblia? 1 Reis 14, a partir do verso 21, a palavra de Deus diz assim: Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome de sua mãe amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram os seus pais, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Amém. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, nós lemos aqui, ela está diante de nós. E agora te pedimos, vem Espírito Santo, vem falar ao nosso coração, vem ministrar a cada um de nós essa noite aquilo que nós precisamos ouvir, que a Tua palavra nos incomode e nos leve a uma mudança de vida, de comportamento, que o Espírito Santo fale conosco essa noite e nos alimente com a palavra da verdade, que transforma, que liberta de todo erro e de todo engano. Que assim aconteça nesta noite para a Tua glória, que todos nós sejamos impactados pela palavra que o Senhor há de ministrar ao nosso coração. E por isso te pedimos, fala conosco, Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti, eu peço a unção do Teu Espírito, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos, usado com o poder do Espírito Santo, para que barreiras sejam quebradas e todos nós possamos dar ouvidos à Tua voz. Abençoa essa ministração, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, aqui está uma história do reinado de Roboão. Se você conhece um pouquinho da história bíblica, você sabe que Roboão foi filho de Salomão, rei de Israel, que era filho de Davi. Então, Roboão é neto de Davi, é da família real, é da descendência de Davi, aonde Deus havia prometido que o reino sempre passaria de geração em geração naquela família. Mas o fato dele ser filho ou neto de alguém, e isso serve para todos nós, não transforma o nosso caráter. Nós somos pessoas independentes, né? Nós podemos ter influência da educação que recebemos dos nossos pais, dos ensinamentos, mas no fundo a decisão é nossa. Por isso cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Ninguém é culpado pela sua descendência, nem pelos que estiveram aqui antes de você. Cada um responde por si mesmo. E um exemplo disso é Roboão. É filho de um homem que foi muito abençoado por Deus, é neto de um homem que era segundo o coração de Deus, algo tremendo que a Bíblia fala dele, o rei Davi,
mas ele não tinha um bom caráter. Ele tomou passos errados, ele tomou decisões erradas e não foi pelo caminho nem de seu pai, nem de seu avô. Ele tomou um caminho totalmente diferente e logo que Salomão morreu e ele assumiu o reinado, todas as providências que ele tomou foram desastrosas, né? A Bíblia diz que ele é incomodado pelo povo, né, que queria uma redução de impostos que estavam até pesados na época, e o que ele faz, ao invés de ouvir o clamor do povo, ele se aconselha com jovens como ele, e aí faz o contrário. Ao invés de diminuir, ele aumenta os impostos, né? Então, ao invés de aliviar, ele sobrecarrega mais o povo, e como consequência, a pior da história foi que então houve uma divisão no reino de Israel, que até ali era um reino apenas, com um rei apenas, um só povo, e a partir de Roboão, então o reino é dividido por causa dessa sua decisão, e ele então passa a reinar no reino do sul, em Judá, e Jeroboão passa então a assumir o controle do reino do norte, e isso é problemático, né, por tudo que isso possa representar. Um povo dividido é mais frágil, né? Quando nós nos dividimos, nós somos mais fracos. Unidos, nós somos mais fortes. E com Israel não foi diferente. Essa divisão trouxe prejuízo em todos os sentidos e também no sentido espiritual. E além de tudo, enfraqueceu o povo. E aqui o texto diz, então, que por causa disso, Sisaque, que era rei do Egito, ele então decide invadir Jerusalém. O povo de Judá, o reino do sul, sob Roboão, mais fraco, então, é invadido. E nessa invasão, tesouros são levados, como nós lemos aqui nesse pequeno texto. Então, a invasão do inimigo vem para roubar, né, para tirar os bens. E foi isso que Sisaque, rei do Egito, fez em Jerusalém. Levou os bens, levou os tesouros, levou o ouro, e aquele ouro que ele tanto queria aumentar com mais impostos, agora foi roubado pelo inimigo. E também diz o texto que neste roubo foram incluídos alguns escudos de ouro que tinham sido feitos por ordem de Salomão, e esses escudos tinham uma função. E aqui o texto rapidamente fala sobre essa função. Os soldados, eles honravam o rei com aqueles escudos quando o rei entrava no templo. E aquilo era uma honraria, talvez você pense assim, bom, uma honraria humana, meramente humana, não é? Uma vaidade do rei. Mas nós temos que entender o contexto histórico daquele momento, né? O contexto de Israel. Israel é uma nação, não é uma nação democrática. Israel é uma nação teocrática. Teoricamente, né, o rei de verdade é Deus. Aquele rei está apenas como um representante. Assim como os sacerdotes eram representantes de Deus, os profetas representantes de Deus. E o rei, ao entrar então no templo, representava Deus. E a honraria feita ao rei era como uma honraria dedicada a Deus. Por isso, então, os escudos de ouro foram feitos e havia esta saudação ao rei quando ele entrava no templo. Mas então os escudos, juntamente com todo o tesouro, foram roubados. E agora? Não tem mais ouro, não tem mais bens. E como é que eu vou fazer os escudos novamente para continuar com o protocolo? Como é que isso vai acontecer? E aí o texto que a gente leu diz aqui que Roboão tem a brilhante ideia. Bom, já que não tem ouro, vamos fazer escudos de cobre. De repente, olhando de longe, ninguém nem percebe, né? É parecido, tem um brilho semelhante, tem uma cor meio parecida. Então vamos fazer aqui escudos de cobre. O importante é manter a aparência. O importante é mostrar que as coisas estão minimamente funcionando. E aqui a gente entra
numa parte do texto que chama a atenção e que pode nos servir de lição. Porque, irmãos, existem certas coisas que são insubstituíveis, que não dá para a gente assumir essa filosofia de vida quando a gente lida com a nossa própria vida em todos os sentidos. É muito perigoso a gente fazer o que fez Roboão, disfarçar, né? Usar aquele princípio de que qualquer coisa serve, né? Já que não tem o ouro, eu faço de cobre, parece, né? Como dizia aquela propaganda antiga, parece, mas não é, né? E a gente então começa a achar que qualquer coisa tá bom. É para Deus, mas tá bom assim mesmo? Deus não vai reparar nisso? Quem olhar também não vai notar, porque é bem parecido, não é? É da mesma cor. Então essa filosofia de Roboão, que na verdade é fruto do seu caráter, isso não vem do nada, isso vem da maneira como ele encarava a vida. Então veja, irmãos, tudo que a gente faz tem consequência. A maneira da gente ser vai gerar resultados, bons ou ruins. Roboão só fez coisa errada. O texto no início aqui mostra um monte de coisas que estavam acontecendo em Jerusalém no reinado de Roboão. Idolatrias, prostituições bíblicas, religiosas, né? Tudo estava acontecendo debaixo do nariz de Roboão, porque o caráter dele é ruim. Então, essa hora, o que ele faz aqui é apenas um reflexo do seu caráter. Ele é assim. Então, o que ele faz é assim também. Não dá para você ter um caráter de uma forma e agir de outra maneira. A gente acaba espelhando com as nossas ações aquilo que governa os princípios que regem a nossa vida. E Roboão, um português bem claro, irmãos, ele não estava nem aí, não é? Ele é aquele cara que tanto faz como tanto fez. Por isso, se o escudo é de ouro, se o escudo é de bronze, não tem diferença, não é? Qualquer coisa serve desde que cumpra um papel, desde que apresente uma aparência. Há aqui também o princípio de que a aparência é mais importante do que o conteúdo. Esse princípio é de Deus, irmãos? Muito pelo contrário. Quando você vê a escolha de Davi por Samuel, quando Samuel vai à casa do pai de Davi e vai ungir o rei que o Senhor escolheu, ele se impressiona com a aparência de Eliabe, com a postura, com a força, e não era aquele. Ali Deus diz, olha, eu não vejo como vê o homem. Nós somos enganados pela aparência das coisas. E às vezes nós enganamos também. Aquele que é enganado também pode enganar, porque isso está no caráter, e esse caráter se manifesta em pequenas escolhas que fazemos, pequenas opções, coisas como essa aqui, que talvez você diga, será que isso é tão importante? É, irmãos, é porque isso é um princípio para a vida. E eu e você não podemos viver debaixo desse princípio de que qualquer coisa serve. Não tem tu, vai tu mesmo, né? Como a gente costuma dizer. Não dá para viver nesse princípio. Não tem ouro, então bota cobre aí, está tudo bem. Isso é perigoso em todos os estágios da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Se você aplicar esse princípio nas áreas da sua própria vida nesse mundo, você corre um sério risco de se dar muito mal na sua vida. Porque esse princípio é como um conformismo, é como um deixar para lá, tá bom, né? Tá lá, cumpriu o papel, tá legal, dá para o gasto, não é? Como a gente costuma dizer. E muitos tem aquele ditado que diz assim, quem não tem cão, caça com gato. Já ouviu isso? Só que não dá para caçar com gato, né? O que ninguém explica é isso. Gato não serve para caçar. Alguém já caçou com gato aqui?
Não dá. Gato não caça, irmão. Então, assim, o ditado existe, mas a sua aplicação passa muito longe da verdade. Porque certas coisas não têm o mesmo valor. Por mais que sejam parecidas, não é a mesma coisa. Ouro e cobre é a mesma coisa? Tem o mesmo valor? Serve para as mesmas coisas? Não. Tem aplicações diferentes. Um não substitui o outro. É impossível você substituir ouro por cobre. Você não aceitaria isso. Você vai casar, vai fazer uma aliança. Aí o cara diz assim, não tem ouro, mas vou fazer uma de cobre aqui para você. Tá bom? Você aceita? Paga até o mesmo valor, porque o que importa é a aparência dela, né? Ninguém vai perceber. Não serve. Não funciona, não é legal, não é isso que eu quero. Então, isso é perigoso. E eu estou falando de algo material. No plano material, nós não aceitamos isso. Por exemplo, você vai construir uma casa, aí chega na hora de botar o telhado. Não tem telha. Então bota palha. Tá bom? Vai cobrir, né? Vai cobrir, não vai cobrir? Vai cobrir. Quer olhar de longe? Vai, pô, que bonitinho, telhado de palha. Funciona? Não funciona. Você não vai querer uma casa com telhado de palha. Eu vou fazer as paredes da casa, mas não tem cimento, não tem drywall, que agora é moderno, né? Então eu vou fazer de barro. Vai fazer? Tem, existe casa de barro? Existe. Mas é a mesma coisa? Funciona? Funciona, mas você sabe que não é a mesma coisa. Você sabe que a durabilidade não é a mesma, você sabe que a resistência não é a mesma, várias propriedades ali você sabe que não são assim. E aí nas coisas materiais, eu estou dando só exemplos materiais. Você quer comprar um bem, você quer comprar um carro, qualquer coisa serve? Tem que andar. Se andar, tá bom, né? Hoje mandaram um vídeo aí num grupo desse WhatsApp, né, que a gente frequenta, a Polícia Federal parando um carro, e o cara botou de brincadeira, a polícia está muito exigente. Aí chegou lá um Opala, alguém lembra do Opala? Mas abri a mala, não tinha fundo na mala. Abri as portas, não tinha banco dentro do carro. Tinha nada, só tinha uma cadeira para o motorista e um volante. Não tinha farol, não tinha lanterna, não tinha nada, mas está andando. Tá bom para você? É assim que você quer? Você vai escolher o carro e o que importa é ter um carro? É isso? Não estou falando de luxo, mas do mínimo, de segurança, não é? De equipamento. Então não dá para substituir, certas coisas são insubstituíveis. E é isso a gente chega a uma conclusão no plano material. Rapidamente você pode chegar a essa conclusão. Né? Coisas que você precisa, coisas que você quer fazer, você não consegue substituir por coisas de menor valor, porque são importantes. O seu valor também está na sua durabilidade, na sua utilidade. Então, isso não serve. A gente não queria para nós uma solução assim. Você não quer para você uma solução dessa. Então, se falando de coisas materiais, nós não queremos esse princípio. E se falando de coisas intelectuais, pouco mais evoluídas, não é? Por exemplo, você quer ser alguém na vida? Você quer estudar? Você quer se formar? Eu quero o diploma. Tem gente até que vende, né? O diploma por aí. Tem gente que encontra alguém que venda e tem gente que compra, né? Mas serve? Você iria num médico cujo diploma foi comprado? Mas tem lá o diploma. Está bem, não está? Você daria a sua casa para o engenheiro construir, cujo diploma foi comprado, que não se preparou, que não estudou, mas ele tem o diploma, qualquer coisa serve. Eu preciso aqui dessa aparência. Não, também a gente não quer. Isso é ruim. Se você tiver que se preparar para dar uma aula, você faria isso de qualquer forma? Aí você pensaria assim, bom, depende da assistência, né? Se for para as crianças da geração vida,
qualquer coisa serve. Começamos a falar de coisas espirituais agora. Funciona esse princípio? É para as crianças. Você acha que elas não percebem que você não tem ideia do que está falando? Que você não se preparou? Que você não estudou? Que você não trabalhou? Que você não tratou? Será que elas não percebem isso? É claro que percebem. Porque não serve qualquer coisa. Porque é para criança, não é? Não serve qualquer coisa. Eu preciso me preparar da melhor forma possível para qualquer coisa que eu queira fazer. Eu quero trabalhar na igreja, eu quero servir a Deus. Qualquer coisa serve. Aplica o mesmo princípio agora comigo. Para Deus está bom. Para a igreja está bom. Ninguém diz para Deus está bom, né? A pessoa não tem coragem, mas ela diz para a igreja está bom. Só que ela esquece que a igreja é o corpo de Cristo. Se você faz mal à igreja, você faz mal a Cristo. Quando Paulo perseguia a igreja, Jesus chegou para ele e disse: Paulo, por que você me persegue? Você faz mal à igreja, você faz mal a Jesus. Então não dá para separar. Os escudos não eram para o rei. Os escudos eram um símbolo de honra a Deus. Então não era para o rei. Esse negócio, para a igreja, qualquer coisa serve. A igreja, está tudo bem, posso agir de qualquer maneira. Mas no mundo, não. No mundo, eu sou pontual. No mundo, eu me visto bem. No mundo, eu me apresento. No mundo, eu me preparo. Mas para a igreja, qualquer coisa serve. É esse o princípio, irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque esse é o princípio de Roboão. Esse é o princípio de um homem moralmente falido, de um homem mau que levou e pôs tudo a perder na sua vida e na vida dos seus liderados. Então há um aspecto negativo. E na minha vida moral, esse aspecto também pode se apresentar, de qualquer coisa serve. Moralmente, muitos de nós estão falidos. Por quê? Não zelam pela sua moral. Como é que eu posso zelar pela minha moral? Eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar a dívida. É simples isso? Mas eu não posso, eu estou ruim. Qualquer um não pode passar por um problema. Ninguém vai se matar para pagar a dívida, mas você tem que chegar para a pessoa a quem você deve. E você tem que explicar a situação, e você tem que pedir desculpas por isso, e você tem que se empenhar para pagar. E nós, não deu para pagar, não pago. Eu disse que pagava dia tal, mas dia tal não deu. Então, não tem problema, deixa para depois. Não tem tu, vai tu mesmo. Qualquer coisa serve. Percebe que é o mesmo princípio? Ele não é diferente. É o mesmo princípio, isso é uma questão moral. Uma coisa muito simples que a Bíblia fala e a gente às vezes ignora. Palavra. Nós temos palavra. Palavra é uma questão de moral. Antigamente a palavra de um homem valia, era honrada. Hoje em dia não, tem que ter cartório, né? Tem que reconhecer firma, tem que autenticar. Por que tem estudo? Você já pensou por que tem estudo? Porque a palavra não vale mais de nada. Porque as pessoas se acostumaram a dizer: não, conte comigo. Na hora some. Eu vou. Na hora não vai. Nem explica nada, porque não foi. Simplesmente some, simplesmente desaparece. Deixa comigo. Você deixa e pronto, já era. Põe tudo a perder. Porque simplesmente não houve a honra a um simples compromisso de palavra. Porque a gente acha, qualquer coisa serve, está tudo bem, não é? E esse princípio dentro de casa, a gente vai jogando uns para com os outros, com esse mesmo princípio, porque isso está entranhado. Não é só numa área que isso acontece em várias áreas da vida. Para dentro de casa, é uma das coisas que a gente tem que se vigiar bastante, porque a gente tem mania de dizer assim, dentro de casa... Por isso tem aquele ditado, que diz que em casa de ferreiro o espeto é de pau. Só para pensar, por que existe esse ditado?
Porque na casa dele não precisa ter qualidade, né? E na nossa casa a gente relaxa. Só quando vem visita. Opa! Quando vem visita, tem que ter uma aparência. Aí tem que arrumar a casa. Quando tem visita, eu tenho que botar uma roupinha melhor. Mas por que eu não ponho uma roupinha melhor para estar com minha esposa, meus filhos? Pensa sobre isso. Não está dentro do mesmo aspecto, do mesmo princípio? Aquela louça para visita. Olha, eu quero que eu aproveitar da louça que eu comprei. Não a visita, que ela aproveite junto comigo. Não, esse copo aqui, esse talher aqui, é só quando for muito importante o visitante. E eu como no copo de como é que é? Geleia de mocotó, ainda existe? Não existe, né? No copo, ainda existe. Foi substituído o copo de vidro pela caixinha, né? Mas aí é assim, eu tomo no copo de geleia, sem falar na roupa íntima, né? Que é sempre furada. Mas pensa num princípio, acaba não se entranhando na vida da gente? Que começa lá com Roboão. É a maneira como eu reajo, é a maneira como eu faço, é a maneira como eu soluciono o meu problema. Isso tem que ser tratado, isso tem que ser banido do meu coração e da minha vida. E agora eu vou falar sobre a vida espiritual. Quando esse princípio pega na vida espiritual, e ele pega de diversas maneiras, e todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Há um ouro que Deus tem para nós, que é melhor do que qualquer cobre, e que eu não posso substituir esse ouro de Deus pelo cobre do mundo. A Bíblia diz: Deus é o dono de todo o ouro, de toda a prata. E esse ouro, Ele tem para nós. E aí a gente, de repente, está aquém do que poderia, porque estamos conformados com o cobre. O cobre está bom. Não precisa de ouro, não. O cobre está bom. E que sentido isso tem? A vida com Deus é ouro. É ou não é? Vida. Jesus disse: eu vim para que tenha vida. Isso é ouro. Mas o cobre onde está? O cobre está quando eu transformo a vida com Deus apenas num ritual. Eu bato ponto, eu venho à igreja, eu assisto cultos, eu contribuo. Isso virou uma religiosidade. E a vida? A vida é ouro, mas não tem ouro, então está cobre. Cobre está bom, não é? O cobre resolve. Eu preciso do ouro, irmão. E o ouro não pode ser substituído pelo cobre. A vida com Deus não pode ser substituída por um ritual. A nossa oração a Deus, o nosso momento de comunhão, de falar, de conversar com Deus, é o ouro, é o valioso. E de repente isso pode ser substituído por uma repetição, por um momento religioso, em que eu digo algumas palavras porque tem que dizer, em que eu oro porque tem que orar, senão não pega bem, né? Aí eu estou trocando também ouro por cobre. O ouro é a conversa com Deus, é a comunicação com Deus. O cobre é a oração formal, repetitiva, que a gente repete, que a gente faz, sem nem a menos dar atenção nem no que está dizendo. Na vida espiritual, nós podemos rapidamente infringir esse princípio também de Roboão. O ouro é o poder de Deus, poder que Ele deu a cada um de nós, poder do Espírito Santo que nós temos para usar na obra de Deus. E a gente substitui isso pelo cobre da liturgia, né? Do culto, que se repete, mas que vai perdendo o sentido. Mas está lá, na aparência, ele parece bom, porque ele acontece. Os escudos continuavam a ser levantados quando o rei Roboão entrava no templo, mas eles já não eram mais de ouro, eles eram de cobre. Mas a aparência é que tudo estava normal. A aparência enganava, porque
O que se via é que o ritual continuava. E aí, será que a gente está vivendo de aparência, irmão? Vamos pensar sobre isso. Será que a nossa religiosidade é viver de aparência para com Deus? Não, nós estamos indo para a igreja, está tudo bem, a Bíblia está debaixo do braço, meu vizinho todo dia me vê saindo de casa, está tudo bem, eu continuo honrando a Deus, está tudo bem, está todo mundo vendo, está tudo certo. Mas de repente não está, de repente é cobre, de repente não é ouro, não é valioso, é qualquer coisa que vai tomar o lugar, e isso não pode acontecer na minha vida espiritual. No meu serviço a Deus, a gente diz, somos servos de Deus, somos servos de Deus. Eu creio, somos servos de Deus, mas nós servimos a Deus. Nós temos este ouro puro, que é servir a Deus com os talentos que Ele mesmo nos deu. Se você tem alguma coisa para dar, é porque você recebeu de Deus. É o que você recebeu, é o que você dá. Isso é o ouro do serviço. E a gente troca isso pelo cobre da aparência. A aparência de que eu estou fazendo alguma coisa. Isso acontece muito no trabalho, né, irmão? Tem gente que não trabalha, mas parece que está trabalhando. Tem isso lá no seu trabalho? Sabe aquela pessoa que anda para lá e para cá, corre para lá e para cá, mexe aqui, mexe ali. O que ela fez o dia inteiro? Nada. Mas ela andou a empresa toda, ela mexeu em um monte de papel, né? Mas, na verdade, ela não fez absolutamente nada o dia inteiro. Mas todo mundo olha para ela, poxa, ele é ocupado. Tem uma aparência de que serve tremenda. Mas, de repente, não serve. De repente, o que faz não é produto, não é ouro, é cobre, não tem valor. Faz, mas não tem graça, né? Então, isso também tem que ser considerado pela gente, para não cair nesse princípio de Roboão. Eu vou falar algo aqui agora que eu creio que não é o caso dos irmãos aqui, mas talvez alguém ouvindo na internet se encaixe. Tem muita gente que troca o ouro da fidelidade a Deus, da contribuição, do dízimo, da oferta, pelo cobre, o cobre da desculpa. Já viu o cobre da desculpa? Não, eu não dou dízimo porque o dízimo é da lei, não é da graça. Eu já não sei quantas vezes eu já expliquei isso aqui na igreja, não vou nem mais explicar. Pega a pregação passada, aliás, eu entrei no canal do YouTube da igreja, tem 2.100 pregações lá, olha aí. Pode pegar a pregação do passado, ler. Eu já expliquei muito sobre isso, não vou nem perder tempo. Dízimo não é lei, dízimo é anterior à lei. Né? É um princípio, o princípio é eterno. É um princípio de fidelidade, de agradecimento, de gratidão, de honra para aquele que você considera ser aquele que te deu todas as coisas. Mas aí você troca o ouro dessa contribuição pelo cobre, dizer assim, não, quando eu sentir, quando eu tiver uma emoção, eu dou. Quando Deus me der não sei o quê, eu participo, né? Eu troco então aqui, ou então digo, não, é muito dinheiro. E essa outra furada também, porque o dízimo é a coisa mais equilibrada que existe na igreja, irmãos. Porque todo mundo dá a mesma coisa. Ninguém aqui dá mais do que ninguém, porque é a mesma proporção para todo mundo. Então não tem ninguém pobre nem rico que possa fazer diferença, porque o dízimo do pobre é igual ao dízimo do rico. É o mesmo valor, não faz diferença, mas eu troco o ouro de entender um princípio desse pelo cobre de ficar dando desculpas, de ficar inventando moda, não é? E de repente roubando a Deus e deixando que a obra não faça o que ela poderia fazer, que a igreja não avance o que poderia avançar, porque eu decidi no roubo, na usurpação, dar uma desculpa, porque ouro é muito valioso para mim. Então é melhor cobre. Cobre substitui e fica tudo bem. Irmãos, esse princípio não pode ser aplicado na nossa vida. Em nenhum sentido. Como você viu comigo. No material, no emocional, no intelectual, no moral, no espiritual. Em todos esses aspectos da vida,
esse princípio traz prejuízo, é um princípio de Roboão, um homem sem moral, e que passa para nós a ideia de que qualquer coisa serve e de que eu posso substituir uma coisa pela outra que não faz diferença. Não é verdade, esse princípio não serve para nós. Nós somos da verdade. O nosso ouro tem que ser verdadeiro. Nós não vivemos de aparência, nós vivemos de realidade. Então, o nosso alvo, quem sabe, já que estamos no início do ano, e é bom ter alvos, né? E todo mundo coloca um alvo, eu venho falando disso desde a noite de Ano Novo, então coloca um alvo para esse ano. Meu alvo é ser ouro e não cobre. Meu alvo é ser genuíno e não falso. Verdadeiro, esse é meu alvo. E não enganar e não fazer de contas, porque o que é verdadeiro é o que vai fazer diferença no final. Haviam 120 pessoas em Jerusalém esperando a promessa de Jesus, e diria que do alto eles seriam revestidos de poder. E eles não aceitaram outra coisa a não ser o poder do alto. Não se satisfizeram com outra coisa a não ser o ouro que Deus teria para ser derramado na vida de cada um. Então eu não posso me conformar com cobre. Eu não posso me conformar com cobre. Eu preciso do poder genuíno de Deus. Eu preciso do ouro verdadeiro para que a minha vida seja um verdadeiro escudo para honrar a Deus. Que eu apresente a Deus ouro e não cobre. Que eu não seja de cobre, mas que eu seja de ouro. Para que eu sirva para honrar ao Senhor. Deus não será honrado com cobre. Ele é o dono de tudo. Mas Ele quer o ouro. E eu preciso ser genuíno e não falso. Amém? Vamos orar? Pai, nós ouvimos a Tua palavra, que incomoda o nosso coração, que nos leva a uma reflexão, a um confronto com nós mesmos, Senhor, para mudar, para transformar, para tirar de nós esse princípio de Roboão em todas as áreas da nossa vida, em todas elas e especialmente na área espiritual. Que a gente não se conforme com a aparência, mas sim com o conteúdo verdadeiro, com a legitimidade, Senhor. Que a gente não tenha a aparência de cristão, mas que a gente seja de verdade. Que a nossa vida seja baseada na verdade, Senhor. Ajuda-nos por graça e misericórdia. Tem misericórdia de nós, Pai. Se em algum momento temos resvalado e nos conformado com o cobre que parece ouro, mas não é. Se em algum momento isso tem acontecido, em alguma área, tem misericórdia de nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Estamos diante da ceia que tomaremos em seguida. E que nessa reflexão, Senhor, possamos colocar diante do Senhor toda a verdade, porque o Senhor sabe muito bem a diferença entre o cobre e o ouro. Perdoa, Senhor, as vezes que te apresentamos cobre, para que o Senhor pudesse, por algum momento, pensar que fosse ouro. Perdoa porque muitas vezes tentamos enganar até o Senhor, que não pode ser enganado. Tem misericórdia de nós, Jesus. Fala ao nosso coração e transforma a nossa vida. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Graças a Deus.